Hoje eu vim falar para você que é empreendedor e quer saber mais ou menos, todo o passo a passo para poder abrir a sua empresa. Hoje você vai conhecer que não é tão simples abrir uma empresa e deixar você adequado a todos os órgãos que você tem que passar para poder estar com a sua empresa 100% legalizada. Quais as documentações para abrir uma empresa? De início, são documentações básicas, Suas informações, sua identidade, CPF, comprovante de residência, regime de casamento, seus dados pessoais como sócio ou proprietário individual, empresário individual da sua empresa, para poder o contador fazer o contrato social. E mais algumas informações que eu vou te responder nas perguntas seguintes. Preciso ter IPTU no imóvel? Gente, na maioria das prefeituras, ou 100% das prefeituras, sim, você precisa ter um IPTU para poder abrir a empresa naquele endereço. Algumas prefeituras abrem a exceção de não fazer o IPTU para que você cadastre o seu CNPJ naquele endereço, tá? Mas, de praxe, todos os sistemas governamentais voltados para essa parte municipal de legalização de empresa pede que tenha IPTU, ou que é a famosa inscrição mobiliária, para que você cadastre o seu CNPJ naquele endereço, podendo ser o endereço da sua casa ou o endereço da empresa e etc. O IPTU precisa estar em meu nome ou estar pago? Essa é uma dúvida da maioria dos clientes. O IPTU não precisa estar em seu nome e se ele tiver com débito naquele endereço, não tem problema nenhum, você consegue cadastrar sua empresa lá normalmente. O máximo que vai acontecer, dependendo da prefeitura que você for abrir o seu CNPJ, cuja ela pertence ao município que o seu endereço está, é pedir o contrato de locação ou um termo de autorização do titular do imóvel para que você abra a empresa naquele endereço. O imóvel precisa ser comercial ou pode ser residencial? Depende. Se você está indo para um espaço físico, onde é uma loja que já funciona para comércio, muito provavelmente aquela loja lá no IPTU já vai estar cadastrado como modalidade comercial. Mas se você quer abrir, por exemplo, na sua casa como endereço virtual ou como escritório administrativo, você é um profissional que não recebe público, você é um prestador de serviço online, o IPTU ele pode ser residencial sem problema nenhum. Quais os valores das taxas para registrar uma empresa? Gente, isso depende muito de cada região. Hoje nós aqui estamos falando do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, nós já abrimos empresa em Minas Gerais, nós já abrimos empresa em São Paulo, nós já abrimos empresa em Santa Catarina, em Espírito Santo. E cada estado tem um valor das suas taxas baseado ali na legislação, enfim, ou baseado naquele órgão que rege o seu estado. Ok? Então isso é uma coisa que o contador vai te passar quando você der todas as informações para ele. Como escolher o nome da minha empresa? O nome fantasia é algo muito particular. Por exemplo, se você vai abrir uma churrascaria, você pode colocar Boi na Brasa Churrascaria. Se você vai abrir uma loja de roupa, Linda e Bela Moda Feminina, entendeu? Então é algo que o cliente ele vai estudar ali qual o melhor nome para o nicho de segmento dele. A contabilidade ela vai solicitar uma busca prévia desse nome para saber se esse nome está disponível para você utilizar. E aí, se esse nome não estiver disponível, o contador ele vai te sugerir mudar uma palavra ou outra na nomenclatura da sua razão social, para que também você não tenha que mudar 100% do nome e esteja dentro do que você deseja colocar na sua empresa. Qual tipo jurídico colocar minha empresa? Empresário individual ou limitada, a famosa LTDA? Assim, na minha opinião, tá, gente, o empresário individual hoje, ele quase não é utilizado mais. Por quê? Se você colocar a sua empresa como empresário individual, você não pode colocar uma razão social na sua empresa. Você tem que usar o seu nome de documento para colocar na sua razão social. Como, por exemplo, Geraldo da Silva Conceição, roupas e acessórios. Entendeu? Agora, se você abrir uma empresa limitada, que hoje você pode abrir uma empresa limitada sendo um empresário só, você pode colocar o nome fantasia
que você deseja na sua razão social. E esse número impacta direto no seu cadastro em geral. Se o seu cadastro CNPJ, ele é a certidão de nascimento da sua empresa. E aí você vai cadastrar uma conta no banco, em fornecedores, aquele número que você escolheu que está no CNPJ vai sair em todos os documentos e aparecer em todos os sistemas. Então é muito importante você ter essa ciência antes de decidir qual é o tipo jurídico que você vai abrir a sua empresa. Eu posso dizer por aqui que em 99% dos casos abrem-se LTDA. Pode existir uma LTDA de apenas empresário? Sim. Hoje em dia, a LTDA unipessoal, onde as pessoas falam que é a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, ela é uma LTDA que foi criada no lugar da famosa EIRELI. Antigamente as pessoas vinham sempre perguntar, eu quero abrir uma EIRELI. Hoje a EIRELI foi banida e ela passou a ser uma LTDA de um empresário só, que é a mesma coisa que um empresário individual. Então mais um motivo para você não colocar a sua empresa propriamente dita na modalidade de empresário individual. Na minha opinião, acho que a junta comercial devia até ter acabado também com o empresário individual, já que você pode colocar uma LTDA de um empresário só, então acaba ficando sem por que você escolher ser empresário individual se você pode ser uma limitada unipessoal. Existem outros tipos jurídicos? Sim, além da LTDA e do EI, né, que é empresário individual, existe a SA, que é a Sociedade Anônima, que no caso já são outros portes de empresa, como por exemplo bancos, financeiras, etc. Qual porte colocar na minha empresa? Microempresa, que é a famosa ME, EPP, que é a empresa de pequeno porte ou demais porte. Todas as empresas começam como ME, que é a microempresa, onde é estipulado um faturamento aí de milhões de reais por ano. Se você ultrapassa esse faturamento de milhões de reais, você sai da categoria de ME e você vai para uma empresa de pequeno porte, né? E você vai migrando automaticamente, mas de início todo mundo abre a sua empresa como ME mesmo, a não ser que seja uma empresa que é muito grande, que a operação dela já vai sair da microempresa no primeiro mês, né? E aí sim o contador ele já coloca aquela empresa como EPP diretamente. Mas nada impede que você abra a sua empresa como ME e conforme o seu faturamento anual vá crescendo, você migre para EPP, tá, gente? Como mensurar o valor do meu capital social? O teu capital social ele pode ser mensurado em espécie, cujo você tem essa grana na conta para poder abrir a empresa, ou ele pode ser mensurado de forma imobilizada. Por exemplo, nós já pegamos sociedades que abriram colocando o carro para a empresa. Então lá no contrato social é informado que o sócio tal, ele entra na sociedade com um carro, marca tal, modelo tal, ano tal, no valor de X mil reais. E o sócio Y, ele entra na sociedade em espécie com valor de X mil reais. A soma desses investimentos, seja patrimoniais em bens ou em dinheiro, eles somam o capital social da empresa. Então se você tem um sócio, por exemplo, que ele entra na empresa com um carro de 50 mil reais, que esse carro vai ser o carro de trabalho da empresa, e você tem mais 50, o seu capital social é 100 mil reais, porém, uma parte é como imobilizado, outra parte é como dinheiro. Quantas atividades posso ter no meu CNPJ? Hoje em dia você pode botar, em média, mais de 20 atividades no seu CNPJ, e a gente sempre, quando senta com o cliente para poder estudar o caso dele, as atividades que ele vai colocar, a gente sempre aconselha ele colocar o máximo de atividades possíveis, mesmo que ele não vá utilizar no momento, porque amanhã depois, se ele quer, né, utilizar uma atividade que não está no CNPJ dele, ele não precisa alterar toda a documentação, alterar o contrato, alterar o CNPJ, alterar o alvará e pagar todas as taxas de novo que ele pagou no início quando ele legalizou para poder alterar a sua empresa. Qual o melhor regime tributário? Simples nacional, lucro presumido ou lucro real? Bom, isso depende muito do seu faturamento, tá? Se você é uma empresa que vai faturar 10, 20, 30, 40 mil reais por mês, geralmente o Simples Nacional ele é o melhor regime tributário para você. Agora, se você é uma empresa que já está faturando muito e o Simples Nacional está te dando prejuízo, nós estudamos a possibilidade de colocar, por exemplo, no lucro presumido,
para você poder economizar um pouco mais de imposto. Nós tivemos casos de empresas aqui que depois que passou para o lucro presumido, ela economizou 20 mil por mês de impostos. Então imagina só, 20 mil por mês no caixa da empresa. Isso no ano dá 240 mil reais, né, de economia. E tem aquelas empresas que é do ramo que compra muito e vende muito, como Mega Restaurante, por exemplo, que optam em ficar no lucro real, por exemplo, porque a despesa que você tem, ela ajuda a bater na base de cálculo do seu imposto. E quem é do comércio, né, que é de grande porte, como um atacado, um supermercado, hipermercado, eles sempre serão do lucro real, porque a despesa de compra é tão grande que ela, o Mega Restaurante, por exemplo, que é utilizado para poder abater na base de cálculo do imposto dele. Preciso tirar o alvará, mesmo não funcionando no local? Sim. Mesmo que você não funcione naquele local, seu endereço seja na sua casa, seja um endereço caracterizado como um endereço virtual, ou um ponto de referência, ou um escritório administrativo, a prefeitura ela vai emitir o alvará para você naquela modalidade que você disse que você funciona. De qualquer forma, não tem como você fugir da taxa do alvará. Curiosamente, nós já tivemos casos aqui que nós pegamos uma empresa, por exemplo, para abrir no Espírito Santo, e aquela prefeitura específica não cobrou taxa de alvará do cliente porque o cliente declarou o endereço como escritório virtual, que é o cliente que trabalha embarcado e ele presta serviço fora da casa dele. Ele só precisa ter uma sede para receber carta, cartão de banco, que foi a casa dele. Então aquela prefeitura beneficamente não cobrou taxa dele. Mas é muito difícil você encontrar uma prefeitura que não vai te cobrar nenhuma taxa mínima, mesmo o seu endereço sendo caracterizado como endereço virtual. Então eu digo que sim, que provavelmente você vai pagar o alvará para poder continuar com a sua legalização enquanto chegar na fase da prefeitura, independente da modalidade que você declarou o endereço da empresa. Preciso tirar o bombeiro mesmo não funcionando no local? Não, se você não funciona no local, aí o do bombeiro você já está isento, exatamente porque não vai ter ocupação daquele local, então você não precisa ter extintor, você não precisa ter projeto para que você tenha uma emergência ali para poder ter um recurso caso aconteça alguma coisa. Então, sendo o endereço residencial, escritório administrativo ou sede virtual, não tem bombeiro. Agora, sendo um ponto comercial, uma loja em funcionamento, aí sim você tem que tirar o bombeiro. Preciso de vigilância sanitária? Depende, porque se você é um restaurante, sim, você precisa de vigilância sanitária. Se você é da área da saúde, sim, você precisa de vigilância sanitária. Agora, por exemplo, se você é um profissional da saúde que presta serviço fora daquele endereço que você colocou, né, o endereço da sua casa, você presta serviço em clínicas, né, particulares como profissional liberal, mas que emite nota, então você não tem vigilância sanitária porque você não tem uma clínica ou não tem um estabelecimento fixo. Mas no geral, se você tiver um estabelecimento fixo, você tem que tirar a vigilância. Agora, se você não tiver, a sua modalidade for atendimento fora do estabelecimento, aí você não tem a vigilância sanitária. Mas pode acontecer também de, dependendo do estado que você está sendo legalizado, aquele setor daquele estado exige que você tire a vigilância sanitária independente de qualquer coisa, tá, gente? Isso depende muito da região. Preciso de meio ambiente? Bom, o meio ambiente ele é mais para aquelas atividades que impactam o ambiente. Por exemplo, uma mecânica que mexe com óleo automotivo, para onde vai aquele óleo? Né? Ou uma empresa que mexe com produto químico, para onde vai aquele produto químico? Uma empresa de lava-jato, para onde vai também aquele óleo, aqueles resíduos dos automóveis que o lava-jato lava? Então, geralmente, esse tipo de empresa ela tem que tirar meio ambiente. Mas também existe a possibilidade desse prestador não ter o local fixo, não ter uma sede, né, onde funcione o ponto comercial e seja só um prestador de porta a porta ou um prestador fora do local. Aí nesse caso também há a possibilidade de não ter o meio ambiente, mas vale lembrar que o meio ambiente ele é cobrado para tipos de atividades que impactam diretamente no meio ambiente. Você tem que ter umas adequações para você não ficar fora, né, das regras aí e prejudicar o meio ambiente, ok? Preciso fazer o certificado digital? Com certeza, o certificado digital ele é a ferramenta necessária para o contador colocar a sua empresa no Simples Nacional e para ele acessar os portais do governo para poder entregar suas obrigações. Porque a partir do momento que você abre no CNPJ, você tem obrigações mensais a cumprir daquela empresa.
né? Tem muita gente que esquece disso ou paralisa a empresa e passa alguns anos, não fez as obrigações mensais e tem prejuízo aí com multas de atraso de entrega de declarações. Mas de fato, sim, o certificado digital ele faz parte do roteiro da legalização, e aqui, por exemplo, no nosso escritório nós temos o setor do certificado digital, onde nós mesmo fazemos isso para o cliente. Nós não precisamos terceirizar esse serviço fora daqui, mandando o cliente para outro lugar. Preciso de um contador? Bom, baseado nessas informações, né, em todos esses passo a passo, em todas essas peculiaridades, com certeza eu diria que você precisa de um contador. Porque para você que às vezes é uma pessoa que não tem tempo, tem que pensar no seu negócio e de qualquer forma, depois que a sua empresa for aberta, você vai precisar de um contador, não tem sentido você não colocar isso nas mãos de quem sabe, de quem vai ter agilidade para poder atender você com mais rapidez no seu processo. Então, entre em contato com nós da RH Mix que a gente está pronto para te atender.